E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo. Esta videoaula é voltada aos alunos do terceiro ano do ensino médio e a gente vai dar continuidade ao livro 2, só que agora na frente A, com o conteúdo de hidrografia, começando a partir da página 717. E os itens abordados são os seguintes: lagos, oceanos e mares, rios, bacias hidrográficas e utilização dos rios. Acompanhe aí, peguem o livro de vocês, caderno para as devidas anotações, beleza, galera? Bom, eu estou aqui também com o livro, certo? Sigam aí o livro 2, página 717, frente A. Olha aqui, galera, que interessante. Já na abertura do capítulo, nós temos dois QR Codes que eu vou pedir para que vocês abram esses QR Codes no final dessa aula para ampliar os seus conhecimentos, viu, galera? É de extrema importância abrir esses QR Codes. Um QR Code fala sobre águas continentais e o outro sobre oceanografia. Muito interessantes para a gente, viu? Em uma breve introdução, galera, nós temos aqui a hidrosfera, que é a camada que engloba toda a água do nosso planeta. Compreende os oceanos, rios, lagos, calotas de gelo, água no subsolo e etc. É dividida, portanto, em águas oceânicas e continentais. Observem aqui o nosso planeta Terra visto do espaço, demonstrando a grande quantidade das águas oceânicas. Todo esse espaço aqui azul, galera, no planeta Terra são nossas águas. Dando continuidade, nós temos agora lagos, oceanos e mares. Os lagos, prestem bem nas definições, prestem bem atenção. Os lagos são depressões do terreno preenchidas por água. Em regiões de estrutura geológica antiga, como no território brasileiro, já foram preenchidas por sedimentos e tornaram-se bacias sedimentares. A gente já comentou em aulas anteriores. As depressões podem ter origem no movimento das placas tectônicas, que também a gente já comentou, no vulcanismo ou no movimento das geleiras. Ao fim de um período de glaciação, as depressões cavadas pelas geleiras são preenchidas pelas águas das chuvas e dos rios que a elas se dirigem, formando lagos, como no Canadá e na Escandinávia. Já os oceanos são grandes massas de água salgada que separam os continentes. Olhem bem essa definição aí. Os lagos, eles são depressões do terreno preenchidas por água. Tem aquele buraco, por assim dizer, depois ele vai se preenchendo de água. Já o oceano não, os oceanos, melhor dizendo, não. São grandes massas de água salgada que separam os continentes. Por convenção, os oceanos são divididos da seguinte forma: Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico. O Pacífico, o mais extenso e profundo, 4.200 metros de profundidade média, isso do planeta. O Atlântico, importante na navegação comercial, possui a cordilheira mesooceânica em expansão por derramamento magmático. Já o Índico ocorre quase inteiramente na região tropical. O Ártico e o Antártico são oceanos glaciais que apresentam gelo na superfície. Olha aqui o detalhe aqui, galera. Essa imagenzinha aqui, ó. Nós temos bem direitinho os oceanos, acompanhem no livro de vocês, ó. Certo? Aqui nós temos o Atlântico, que é bem pertinho da gente, né, do Brasil. Certo? Olha aqui, ó. O Ártico, em cima, e o Antártico, beleza? E outra coisa, galera, os mares são grandes porções de águas limitadas pelo continente que podem ser abertos, os chamados costeiros, quando tem ampla comunicação com o oceano, como o Mar do Norte, interiores ou continentais, quando tem estreita ligação com o oceano, como o Mar Mediterrâneo, e fechados ou isolados,
quando não apresentam ligação com o oceano, como o Mar Morto. Ou seja, nós temos 3 tipos de mares. Recapitulando, nós temos os abertos ou costeiros, os interiores ou continentais e os fechados ou isolados. Tomem nota aí, viu, gente? Aqui embaixo nós temos exemplos, né, para a gente entender como é cada um deles. Olha aqui, ó. O exemplo de mar aberto é o Mar do Caribe. Olha aqui como ele é bem aberto realmente. Tem várias passagens por ele, né? Já o Mar Mediterrâneo é um exemplo de mar interior. Olha aqui. Fechadinho, né? Só que tem algumas aberturas ainda. E já o Mar Morto é um exemplo de mar fechado. Olha aqui essa imagem, ó. Fechada, é como se fosse um lago gigante, certo? Vamos agora para o relevo submarino. As principais porções que se destacam no relevo submarino são plataforma continental, região pelágica e região abissal. Vamos ver cada uma delas agora para a gente entender. A plataforma continental é a continuação da estrutura geológica do continente abaixo do nível do mar, com profundidade de até 200 metros. É uma região de interesse econômico pela pesca e pelas reservas petrolíferas. Olha aqui, vamos identificar logo nessa imagem aqui, galera. Plataforma continental, onde é que ela está? Olha aqui, ó. Bem aqui a plataforma continental, né? Ela não é tão profunda, olha aqui, ó. Ela é como se fosse o comecinho aqui, né, gente? Já a região pelágica, tá bem aqui, ó. Identifiquem na imagem do livro de vocês, juntamente com essa videoaula. A região pelágica, ela corresponde à crosta oceânica propriamente dita, com profundidades de até 5.000 metros, com detritos calcários e sedimentos vulcânicos. Olha aqui, ela é bem mais abaixo, né? A plataforma continental, ela está aqui, certo? A pelágica, ela está mais embaixo aqui, como vocês podem observar. Já a região abissal, ela corresponde às profundidades superiores a 5.000 metros, com grandes fossas submarinas. Olha aqui o esqueminha aqui, ó. A abissal, onde é que ela tá? Ela tá lá embaixo, é a última, né, galera? Beleza? Partindo agora para os movimentos. Os movimentos do mar. Vou posicionar aqui, pronto. Movimentos do mar. Nós temos os marulhos, que são leves oscilações da água do mar providas pelo vento. E vagas são ondas do mar e tem 2 origens diferentes. Nós temos as vagas ou de ventos, que são providas de enorme força, também chamada de ressaca. Nós não conhecemos, né, galera, pelo nome de vagas forçadas, porque a gente conhece como ressaca. Ressaca, lembrando, são vagas forçadas, são providas de enorme força, certo? Dos ventos. E as vagas sísmicas são enormes e catastróficas, originadas por terremotos nas áreas oceânicas, conhecidas por maremotos ou tsunamis. Façam essa ligaçãozinha aí e essa anotação que é bem interessante, galera. Olha aí, vagas forçadas são as ressacas e as vagas sísmicas são os maremotos ou tsunamis, beleza? Continuando, nós temos as marés, movimentos verticais das águas do mar, que sobem e descem em períodos de 12 horas. Esses movimentos resultam da atração gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua. Durante as marés altas, na foz dos grandes rios pode ocorrer o macaréu, quando a maré oceânica alcança o leito do rio e forma ondas ocasionadas pelo choque entre os corpos hídricos. No rio Amazonas, esse fenômeno recebe o nome de pororoca. Olha aqui que interessante. Já as correntes marítimas são deslocamentos de grandes massas de água no interior embaixo, né, dos oceanos, sendo verdadeiros rios correndo no interior dos oceanos. Que interessante, né? É como se você tivesse o rio aqui em cima
aliás, o oceano, e lá por dentro dele está correndo outra corrente, uma corrente de rio, né, cara? As correntes marítimas, como se fosse um rio correndo por baixo. Isso é extremamente interessante. Tal deslocamento é ocasionado por vários fatores, como temperatura, a salinidade, que é o sal, os ventos, a rotação da Terra, configurações das bacias oceânicas, entre outros. Exercem bastante influência climática nos locais por elas atingidos. Um exemplo, galera, que a gente pode falar é a corrente do Golfo. Ela é muito conhecida por ser originária no Golfo do México. Leva calor para as áreas em que exerce influência, como os países da Europa, localizados no arquipélago britânico e na Escandinávia, e dessa forma influi não somente no clima, mas na economia e no cotidiano das pessoas que vivem nesses países. Outro exemplo de corrente que a gente conhece, galera, é a corrente de Humboldt, originária próxima à Antártida. Leva frio e deixa o ar mais seco, sendo uma das responsáveis pela formação do deserto do Atacama. Já as correntes marítimas, gente, elas podem ser divididas, como eu estava mencionando, em dois tipos, certo? Já estava falando assim por cima, mas elas podem ser divididas em dois tipos. Nós temos as quentes e as frias. As quentes originam-se em áreas da zona intertropical da Terra e se deslocam em direção às zonas de altas latitudes, como norte equatorial, do Golfo, do Brasil, das Guianas, das Monções, do Japão, entre outros. Essas são as correntes marítimas quentes. As correntes marítimas quentes são as que atingem o nosso país, beleza? Já as frias, com origem nas áreas de grandes latitudes, seguem em direção às regiões equatoriais, como temos a de Humboldt, Labrador, as Malvinas, a Benguela, a Groenlândia e a das Kurilas. Aí tem um mapazinho, galera, que vocês podem observar com mais atenção o deslocamento dessas correntes marítimas. Nós temos aí o nosso mapa mundi, certo? Aqui nós temos embaixo, do lado esquerdo, do canto esquerdo aqui, ó, as legendas que significam o que? A vermelhinha, né? O rosa. Tá, correntes marítimas quentes. Já azul, correntes marítimas frias. Se identifiquem aí, ó, fica bem melhor vocês lerem novamente essa parte que eu comentei e identificarem nesse mapa que é muito interessante. Olha aqui, ó. Brasil, ó, nós temos as duas, né? Na parte aqui sul, ela tem correntes marítimas frias, mas o que prevalece mais são as correntes marítimas quentes, ó, por conta do Oceano Atlântico, né, galera? Aproveitando esse momento para recapitular um pouco sobre os oceanos, ó, o Pacífico está nesse lado esquerdo, nós temos o Atlântico, o Índico, né? O Pacífico também está aqui porque, como nós sabemos, o mapa mundi ele é como se fosse o globo aberto, né? Ele está aberto. Por isso que o Pacífico continua aqui desse lado. E na parte norte, na parte de cima, nós temos o Oceano Glacial Ártico e na parte sul, o Oceano Glacial Antártico. Beleza? Bom, galera, agora nós vamos para a influência dos movimentos marítimos. Os movimentos marítimos resultam em ações erosivas e de sedimentação que resultam nas seguintes formas de relevo. Vamos lá, vamos ver cada uma delas. Nós temos as rias. O que são isso? Rias é um afogamento dos vales fluviais pelas águas do mar, formando uma espécie de vale costeiro onde resulta no braço do mar. Olha aqui, galera, que interessante essa imagem para ilustrar. Aqui é a ria de Tsushima, no Japão. Olha aqui, ó, parecem braços, né? Parece que está abraçando as águas do mar. Olha aqui, ó, tá um negócio fechado, assim, como se fosse abraçando. Que interessante. Embaixo nós temos os fiordes. Os fiordes, galera, são vales de origem glacial invadidos pela água do mar. Os vales nos rios fiordes possuem o formato de U. Reparem aqui, galera, ó, parece um Uzinho, né? Parece um U. E são encontrados principalmente na península da Escandinávia, no norte da Europa, ou seja, como exemplo,
na Noruega. Olha aqui, que paisagem belíssima, né? Aqui é o fiord de Geirangerfjord. Não sei se estou falando certo porque é em norueguês aqui, mas dá para perceber na imagem, cara. Que coisa bela, que coisa bonita. Bom, continuando, nós temos agora as falésias. Inclusive, nós temos falésias que a gente pode encontrar no Brasil, em diversos lugares do Brasil, né? Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, nós temos várias falésias, inclusive aqui no Ceará, viu? Falésias são costas altas que determinam bruscamente sobre o mar. São originárias da erosão regressiva por escavamento das ondas do mar sobre a costa. Um exemplo aqui, melhor dizendo, de falésia aqui em Algarve, em Portugal. Olha aqui essa imagem como é bem comum, né? A gente já percebeu que tem muito aqui no Brasil, né, galera? Nós temos também as restingas. Restingas também tem no Brasil, são cordões arenosos formados próximos ao mar. São originários do processo de sedimentação nas áreas costeiras. Olha aqui um exemplo de restinga. Nós temos a porção litorânea dos Países Baixos. Países Baixos o quê? Holanda, beleza? Como um exemplo. Agora nós vamos dar continuidade. Nós temos os tômbolos. Isso mesmo, o nome é tômbolos. Faixas arenosas que ligam uma antiga ilha ao continente. Assim como a restinga, também é formada pelo processo de sedimentação, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos como areia ou terra. Olha aqui um exemplo de tômbolo, né, que é o do Koh Nang Yuan, na Tailândia. Olha aqui, fica um visual paradisíaco, né, galera? Muito importante, muito lindo, cara, isso aqui. Geografia é maravilhoso, é maravilhoso. Já os recifes, formação rochosa submersa logo abaixo da superfície das águas oceânicas. Olha aí, galera, os recifes, formada por arenitos ou restos de animais marinhos. Outra imagem fantástica aqui. E aqui como exemplo, o Recife Grande Barreira de Corais na Austrália. Quem tiver curiosidade, galera, e gostar de geografia física, a Austrália, se você pesquisar no Google, no YouTube, tem vários vídeos, né? No YouTube fica bem mais legal, mas tem várias imagens no Google de paisagens, fotografias, né? Vídeos feitos na Austrália e é simplesmente belíssimo. Aí fica uma dica para vocês que quiserem ampliar, né? O conteúdo visual dessa aula. Bom, galera, já os rios corresponde a um recurso de água que possui capacidade de se renovar e escoa em razão da declividade, influenciada pela força da gravidade. Os maiores rios do planeta em extensão são. Isso aqui é muito importante, galera. Tomem nota aí. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Ó, os maiores rios da Terra em extensão. Nós temos o Amazonas, na América do Sul, o Nilo, na África, o Shangyang, na Ásia, e o Mississippi, na América do Norte. Beleza, galera? Galera, agora eu chamo a atenção de vocês para o seguinte título aqui, ó. Trabalho dos rios. Os rios estão em constante processo de trabalho, tendo como função o transporte de sedimentos de sua nascente em direção à foz. Existem duas maneiras de trabalho dos rios, galera. Nós temos o transporte de sedimentos e nós temos o de erosão. Eu chamo maior atenção para vocês, né, nesse processo de erosão. Os rios são muito eficientes como agentes erosivos, principalmente por meio dos seguintes processos. Nós temos dois processos de erosão dos rios, olha aí, ó, ocasionados pelos rios. Nós temos o de corrosão e o de abrasão. Vamos lá ver a diferença dos dois. Corrosão, processo realizado a partir de uma reação química realizada entre a água e as rochas. Olha aí, de tanta água bater, ela vai corroendo a rocha, cara, a rocha. Já o abrasão ocorre desgaste a partir do atrito causado pelo impacto das partículas carregadas pela água, ou seja, de corrosão
A água vai corroendo devagar, devagar, correndo devagar. Já o abrasão é do impacto. A água vem impacto, certo? Ocorre desgaste a partir do atrito causado pelo impacto das partículas carregadas pela água, como eu mencionei. Os sedimentos, quando em movimento na água, possuem a capacidade de erodir as rochas que afloram ao longo do leito do rio. Bom, galera, vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas, um conteúdo extremamente importante. Sempre cai em questões de prova, cai também em Enem, cai em prova da UES, cai em várias provas, certo? E vamos lá ver detalhadamente cada uma dessas bacias hidrográficas, 3 bacias hidrográficas de extrema importância que a gente vai ver logo a seguir. Bom, para o esclarecimento de uma drenagem, estabelecimento, melhor dizendo, de uma drenagem fluvial, ocorre um processo no qual delimita-se espacialmente um conjunto de canais de escoamento que possuem interligação e que acabam formando uma bacia de drenagem. Nesse sentido, ocorre uma classificação delas, levando-se em consideração o direcionamento do escoamento fluvial. Sendo assim, as bacias podem ser classificadas como? Vamos lá, como as bacias podem ser classificadas? Nós temos 4 tipos. Nós temos as exorreicas, as endorreicas, as arreicas e as criptorreicas. Vamos ver cada uma delas e tomem nota aí para algumas dicas. As exorreicas, nesse tipo de escoamento, as águas percorrem uma trajetória e desembocam no mar ou do oceano, certo? Ou no oceano. Ó, a exorreica, a trajetória dela, ela desemboca no mar ou no oceano. Já as endorreicas é uma forma de escoamento onde as águas circulam internamente, ou seja, não ocorre qualquer contato com mares ou oceanos. Não tem o escoamento, ela fica, né, rodando, ela fica lá como se fosse presa internamente. Já as arreicas, nesse sistema não ocorre uma estruturação em bacias hidrográficas. É característico principalmente em áreas desérticas e semidesérticas, que possuem como características baixas precipitações, ou seja, as arreicas, galera, ocorrem em áreas desérticas, beleza? Já as criptorreicas, nesse tipo de escoamento, os cursos de água são subterrâneos, ocorrendo principalmente nas áreas calcárias, ou seja, se está escoando o subterrâneo, criptorreicas, beleza? Se tomem nota, né, nessas seguintes diferenças que vai fazer o essencial, assim, vai fazer é o ponto chave, digamos assim, das diferenças entre essas 4. Bom, galera, dentre as principais bacias hidrográficas, ou seja, áreas drenadas pelo rio principal e seus afluentes, podemos destacar, vamos começar com a bacia hidrográfica amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo em área, volume de água e extensão. Estende-se por vários países da América do Sul. Brasil é a maior parte. Nós temos também Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia, Suriname e Guiana Francesa. Os rios que alimentam o rio principal, Amazonas, possuem um elevado potencial hidrelétrico e nas áreas de planície são bastante utilizados como meio de transporte de pessoas e mercadorias, sendo a principal via de ligação de diversas cidades localizadas na região norte do Brasil. Vamos observar nessa imagem aqui, olha aqui, galera, que show de bola, olha aqui. Nós temos aqui o Oceano Atlântico, que está na parte norte, né, do Brasil aqui, olha aqui, ó. Que show de bola. Todas essas partezinhas aqui em azul, galera, são rios, né? Isso é muito interessante, muito legal. Continuando, nós vamos falar agora da outra também muito conhecida, que é a platina,
formada por 3 rios principais. Nós temos o rio Uruguai, o Paraguai e o Paraná. Estende-se por 5 países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Possui importante estratégia, aliás, possui importância estratégica de integração com o Mercosul e para geração de energia elétrica também, galera, tanto a amazônica quanto a platina. É como se a amazônica fosse na parte norte, a parte de cima, e a platina na parte sul, a parte de baixo, né? No Rio Paraná, entre a divisa com o Brasil e o Paraguai, foi instalada a usina hidrelétrica de Itaipu, sendo a segunda maior usina geradora de energia elétrica do mundo. Observem aí, galera. Tá vendo aqui? Agora já, Oceano Atlântico aqui desse lado, o Pacífico e a Bacia Platina, ó. Toda essa região aqui, né, de rios, ó, passa pelo Uruguai, Argentina, Paraguai, como a gente mencionou, Brasil aqui, fantástico. E por último, nós temos a de Mississippi ou Missouri, considerada uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre a influência do clima nos regimes fluviais. E eu peço para que vocês tomem nota nesse seguinte trecho aqui que eu vou marcar. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é um sistema que envolve a água em 3 estados físicos: o sólido, que é o gelo, o líquido, que é a água, e o gasoso, que é o vapor d'água, em conjunto com a energia solar disponível. A maior parte do vapor d'água que é transportada para a atmosfera vem dos oceanos, e a reposição dessa perda ocorre por meio das precipitações, ou seja, chuvas e neves, e pelo escoamento superficial dos rios. Aí tem assim, observe a ilustração a seguir, que representa as diferentes etapas do ciclo da água. Vamos lá. Olha aqui. Nuvens de condensação, evaporação pela energia solar, precipitação de chuvas e neves. Olha aqui, a chuvazinha caindo aqui. Aí nós temos o rio entrando em contato, escoando, entrando em contato com o oceano. Aí nós temos aqui as infiltrações, né? A água vai entrando por aqui, se filtrando. As águas subterrâneas que ficam embaixo. Aqui nós temos, ó, calor, né? Esse vapor ele vai subindo e abastecendo as nuvens, e assim o ciclo ele é reiniciado. Olha aqui. Beleza? Tem também, eu chamo a atenção aqui para o escoamento superficial, né, que é o derretimento aqui, ó, das geleiras, né? Está derretendo aqui. Beleza? Bom, descendo um pouquinho, nós temos o seguinte: além dos rios, lagos e mares, o ciclo hidrológico é responsável também pela formação de aquíferos. Tomem nota aí, galera. Formação de aquíferos, que são depósitos subterrâneos de água doce. Esses reservatórios se formam por meio da infiltração das águas das chuvas. Ou seja, vai chovendo, cai aqui, né? Vou subir de novo aqui para a imagem. Ó. Vai chovendo e tem infiltrações, ó. Infiltrações, por aqui, infiltrações. São chamadas de aquíferos. Certo? Aí tem o seguinte: formam grandes depósitos de água abaixo do solo, certo? Destaca-se os principais regimes de alimentação dos rios, que é o periglacial, o nival e o pluvial. Chama a atenção para esses 3 aqui, certo, galera? Vamos ler cada um deles aqui junto comigo. Periglacial, formado a partir do derretimento de neve das regiões polares. Periglacial, derretimento de neve das regiões polares. Já o nival está associado ao derretimento das neves das montanhas. Em função do derretimento,
restrito ao verão, ou seja, está quente, as geleiras lá de cima começam a derreter, né? E começa a escorrer água, certo? Ocorre uma variação anual no débito dos rios dependentes desse regime. Na imagenzinha também mostra isso aí. Já o pluvial, nesse regime, os rios dependem das precipitações, ou seja, em função da quantidade e periodicidade das chuvas é que o débito será estabelecido, ou seja, quanto mais chove, mais ele vai ficar abastecido. Nesse sentido, o regime pluvial apresentará uma subdivisão em virtude das diversas zonas climáticas. Nós temos essas seguintes subdivisões, galera: equatorial, tropical, subtropical, semiárido. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para a utilização dos rios. Olha aqui. Em decorrência das novas necessidades humanas, expressas por meio de uma grande revolução industrial e tecnológica, surgiu uma série de problemas ambientais associados ao mau uso de recursos como água e seus ambientes associados. Em função de suas grandes possibilidades de uso, os rios e demais corpos d'água precisam de novas formas de controle e de utilização. O desenvolvimento almejado pela maioria das nações do mundo torna os rios bastante importantes, das mais diversas formas. Pontuem aí comigo. Os rios são utilizados como vias de transporte considerados os de melhor custo-benefício, pois seus fretes são baratos em função do baixo consumo energético e da grande capacidade de carga. Os rios também são os responsáveis pelo abastecimento das áreas urbanas, em função da grande contaminação das águas. Devido ao despejo indiscriminado de resíduos sólidos, as águas dos rios precisam ser tratadas para abastecer as populações urbanas. Os rios são essenciais para a agricultura, principalmente para a irrigação. Nesse sentido, inclusive áreas semidesérticas podem ser aproveitadas em função da irrigação proporcionada pelos rios. Os rios fornecem, por meio dos frutos do mar, uma grande quantidade de proteínas essenciais à sobrevivência do ser humano. E os rios também podem gerar energia a partir da construção de usinas hidrelétricas, geralmente em áreas de planalto que apresentam desnivelamento em seu curso. Galera, e para finalizar essa videoaula, eu peço que vocês leiam, por favor, esse texto complementar que fala sobre a acidificação dos oceanos, que afeta praticamente toda a vida marinha. Um alerta relatório, viu? É muito legal esse texto aqui complementar. Bom, galera, e para finalizar esse vídeo, eu peço que vocês façam as seguintes atividades aí listadas. Como eu falei, o RA da página 717 é muito importante para a gente ampliar os nossos conhecimentos, bem como o praticando da página 723 e o DH da 723, certo? Breve, eu vou postar uma videoaula de resolução de exercício, resolução de atividades. Então aguardem aí. A priori, reforcem os estudos de vocês, leiam novamente, né, o capítulo, acompanhem novamente essa videoaula, vejam de novo, façam as atividades de portal que já estão reabertas, façam essas atividades e vão revisando, estudando e se preparando para o Enem no final do ano, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau, fui e até a próxima!